Olá, meu nome é Vanusa Pedrosa, eu sou psicanalista e no vídeo de hoje falarei sobre mães narcisistas. Elas existem, viu, pessoal? Infelizmente. As mães narcisistas, elas têm, assim, algumas características que a maioria dos filhos não percebem. Principalmente no início de suas vidas, né? Na infância ou na adolescência. Começa a entender melhor quando já está aí um pouquinho mais adulto, né? Porque a mãe narcisista, ela é totalmente controladora, ela anula o próprio filho, ou se por acaso existir alguma coisa nesse filho, vamos supor que esse filho vai fazer uma peça, vai praticar um esporte, está em alguma competição. Esse filho é muito bom no que ele faz. Essa mãe nunca vai falar para ele que ele é bom, ela nunca vai falar para ele que ele vai ter muito sucesso, que vai em frente, que tem que fazer assim. A maioria das mães narcisistas, elas não querem que os filhos brilhem, elas querem mantê-los ali embaixo da asa para poder sufocar o máximo que elas puderem. É uma verdade bem dura, assim, né, de se ouvir. Elas são bastante egocêntricas, elas querem impor para os filhos aquilo que elas querem. Por exemplo, uma mãe, ela gostaria muito de ter sido lá, uma doutora em alguma coisa, e ela vai querer que esse filho faça isso para poder satisfazer um desejo dela, para ela. E que se acontecer desse filho ser assim muito bem sucedido, que seja através dela e para ela. Senão, não vai ter graça. As mães narcisistas, elas costumam sufocar os filhos na infância, na adolescência. E quando esses filhos tomam esse entendimento, né, que elas são tóxicas e que elas fazem mal para si, é uma hora, assim, a pensar em colocar um limite nessa relação, né? Muitos filhos vão muito assim nessa questão de, é minha mãe, mas eu tenho que respeitar e honrar minha mãe, não sei o que, sim, lógico, né? Vamos honrar a mãe, mas a mãe é narcisista, deixa ela bem longe de vocês, né? E você vive a sua vida e ela vive a dela. E olha, uma outra coisa também que acontece muito, mas muito mesmo com filhos de mães narcisistas, que passam a vida inteira, né, servindo a essa mãe. E porque a mãe, ela exige assim, ó, eu sou sua mãe, eu esperei você 9 meses, eu sofri dores de parto para ter você, fui eu que lhe dei a vida, então você me deve isso, você tem que fazer porque você me deve isso, né? Então, quando uma mãe, ela se coloca na frente para jogar o filho para trás, já é um indício muito grande que essa mãe é uma mãe narcisista, que ela é uma mãe tóxica, né? Por quê? Porque uma mãe amorosa, ela vai querer sempre o melhor para o filho, ela é capaz de tirar dela para dar para o filho, né? E a mãe narcisista não, ela não consegue, ela é assim totalmente crítica, nada do que o filho faz tá bom, se já arrumar uma mulher não presta, se for no caso uma filha, ela arrumar um marido, o marido não presta, ela quer ter o controle desse filho, dessa filha para a vida toda, porque é uma forma de se manter ali. Eu tenho que ter alguém para eu fazer mal, para eu fazer maldade, para nutrir o meu narcisismo, que é uma dor muito grande. O narcisista, ele sofre muito, porque a fragilidade daquele ego é tamanha que ele precisa fazer alguma coisa para se sentir um pouquinho gente, né? E então eu costumo dizer que essas mães, elas não são mães, elas são genitoras, né? É uma pessoa que engravidou e teve você, né? Digamos que você está aí passando por isso, é sua genitora. Mãe não faz assim, né?
Na velhice, não muda muita coisa, tá? Essas mães que estão nessa estrutura narcísica, elas costumam chantagear os filhos de uma forma assim, bem complicada, porque aí já tá velha, né? Tá muito idosa, precisa de mais cuidado, então ela vai fazer mais chantagem, ela vai se fazer mais de coitadinha ainda, ela vai detonar esse filho ou essa filha para qualquer pessoa que aparece. A mãe que tem essa estrutura narcísica, ela gosta muito também de colocar um filho contra o outro. Se ela tiver mais de um ela vai manipular, e o outro, se deixar manipular também, tudo bem. Mas se o outro não se permitir ser manipulado por ela vai dar um jeito de colocar sempre um contra o outro, de fazer brigar, de fazer a chamada contenda na família. É assim, se ela não tiver... Ah, uma outra coisa também, são muitos pontos, tá? Nessa questão do narcisismo materno. Que essas mães narcisistas, elas mentem bastante, tá? Então, elas inventam mentiras e fofocas para diminuir aquele filho, porque ela precisa ter alguma coisa realmente que a deixe respirar só um pouquinho, mesmo que seja às custas da vida do seu próprio filho. Então, se você vive uma relação assim com uma mãe tóxica, ou se você conhece alguém que tem essa relação com essa mãe tóxica, e que essa pessoa que entende que porque é mãe, que porque me deu a vida, que eu tenho que aguentar, você não tem que aguentar nada, tá? Ela que se aguente, né? Ela nunca vai procurar tratamento, porque narcisista não vai procurar tratamento, não tem o que fazer, tá? É assim, se proteger, se manter afastado, fazer o que dá para fazer, colocar um limite para essa pessoa não se intrometer tanto na sua vida, não ofuscar tanto a sua liberdade e não deixar que essa pessoa mine aí a sua sanidade mental, porque elas fazem isso sim. Elas entram assim é como se fosse uma gincana, sabe? Eu tenho que arrebentar com aquilo ali e assim, é isso que ela vai fazer até enquanto ela estiver viva, respirando, ela vai fazer isso. Isso é uma coisa que não vai mudar. E se você se identificou com esse vídeo, conhece alguém que precisa assistir isso daqui, envia, compartilha, tá bom? Um abraço carinhoso.